Queria agradecer a todos as maravilhosas apresentações. Não deixa de ser curioso de ir completando essa ronda com festivais que vão se reinventando e acho que a gente tem que ter esperança e continuar a lutar para reinventar e para marcar o nosso papel de cultura no meio da crise, no meio do furacão. Não sei se querem colocar questões. Temos ali várias questões. Primeiro? Não, por causa dos tradutores, é preciso. Eu pedia só desculpa depois pelo adiantado da hora, já são quase 9 horas, tem sido uma experiência muito boa, mas temos que ser mais ou menos... Sim, claro. Não, ela está a falar agora. Então, assim, fazemos as 3 perguntas e depois eles respondem. A minha questão é para o José Alberto Ferreira. Eu gostaria que ele me desse a sua opinião acerca dos festivais internacionais, os chamados mega-eventos. Eu estou a pensar especificamente nas capitais europeias da cultura que se realizaram em Portugal, Lisboa, Porto e Guimarães. E queria que me dissesse se acha que essas capitais europeias da cultura que aconteceram em Portugal se serviram para promover o direito à cultura, o direito fundamental à cultura, na sua acessão mais restrita de fruição e produção cultural. E gostaria também que fizesse uma comparação com o festival Escritas na Paisagem, se pudesse. Se calhar passo, vemos aqui. Aqui à frente. Uma questão, mas queria felicitar-vos-me por ter estado aqui a poder ouvir todas as vossas experiências maravilhosas e, sobretudo, para os jovens dos Açores, com que eu fiquei completamente encantada. Porque vocês chamam aquilo Projeto Bebé e já lhe deram 50.000 votos com uma criatividade, com uma fantasia, com uma imaginação, com uma dinâmica que dá cartas ao mundo. Portanto, muitos parabéns a vocês, muito obrigados a vocês e a todos os outros, também aos que já foram, por me terem dado coisas tão maravilhosas. Para trás. Não está feita a minha palavra. Vamos depositar na conta do Açores. Do caraças. Eles fazem muito por pouco. Agora, nós, não falando só por Portugal, que pelos nossos países, nós temos governantes que não sabem fazer, ou seja, não seríamos também o pessoal da cultura, o pessoal das artes, os bons políticos, ou seja, assim teríamos mais e faríamos mais, não só a nível cultural, mesmo noutros campos, coisas que eles não conseguem. Ou seja, se calhar está na hora de nos reunirmos e começarmos a pensar, fazer política culturalmente. Não é? A pensar nisso. Bom, se calhar passava. Bom, eu vou tentar responder, mas é uma escala que é limitada pelo tempo e limitada pelo que eu posso dizer. Eu pessoalmente não concordo, quer dizer, acho que as capitais europeias da cultura, como estratégia europeia, tiveram um tempo que dizia respeito a um conjunto de fórmulas, precisamente para valorizar o território europeu e a coesão e os valores de identidade coletiva, e ultimamente têm sido... esses desígnios têm sido transformados talvez um pouco de facto, em lógicas de mega-evento, por exemplo, com lógicas de programação que são talvez desatentas ou desequilibradas em relação aos comportamentos internos, à produção interna e à produção externa, aos modos de promoção, aos modos de acesso e, sobretudo, à ponderação. O caso nem sequer é o recente de Guimarães, é o caso do Porto, à ponderação das consequências disso mesmo. Não é? O Porto de 2001 foi um evento que foi e depois ardeu. E esse arder é que é trágico. Não é que tenha acontecido a capital, é que as consequências o que vem depois não tenha nenhum tipo de consequência, nem importância, nem responsabilidade, seja no plano político, seja no plano das decisões municipais, etc. Desse ponto de vista, estaria sempre mais crítico
no geral, creio que lógicas políticas que valorizassem o território de forma mais reticulada, mais capaz de criar pontos, potenciar sinergias e valorizar o que o território tem, podiam encontrar maiores relações de coesão e de produtividade, embora isto também se calhar aconteça porque, no caso português, ou eu esteja a dizer isto porque no caso português, de facto, o investimento do Estado português na cultura, o investimento público, apesar da ressalva do Pepe, eu acho que temos que pensar, as artes, ontem brincávamos um pouco com o Paulo, e eu desafiava, devíamos pensar que todas as artes são públicas porque são financiadas por dinheiros públicos, porque ocorrem em espaços públicos, porque ocorrem em instituições públicas e fora disto encontramos muito poucas alternativas. Se somarmos ao espaço das artes o que é o ensino, o que são as formas de responsabilidade coletiva e política face à criação de um tecido cultural, temos muito pouco fora daquilo a que chamamos responsabilidades públicas. E evidentemente que à medida que este tecido decresce, as necessidades ao haver outros projetos ou outro tipo de iniciativas com maior amplitude de financiamento, claro que penso que haveria maiores vantagens em redistribuir com maior equidade e com maior eficácia pelo território. Se calhar é circunstancial, no plano do que eu posso dizer é isto. Muito obrigado. Eu não sei se deixei uma coisa para responder em relação ao desafio de fazer política criativamente. Há uma frase que talvez pudéssemos adotar do Godard, que dizia não fazer cinema político, mas fazer politicamente cinema. Talvez o nosso desafio seja exatamente esse, criarmos-nos, encontrarmos desafios que não enjeitam a necessidade de debatermos politicamente e, vejam, o que eles fazem é um projeto político, com inequívocas consequências políticas. Oxalá, no plano local e no plano dos diversos fóruns por onde ele passe e das decisões que lhes hão de acontecer, essa possibilidade permaneça, essa janela e essa clareza permaneça como identidade deste projeto. Força. Sí, y además, abundando en este tema, efectivamente hay que repensar la política y hay que repensar la cultura. Yo supongo que aquí en Portugal también existen movimientos ciudadanos como los indignados en la Puerta del Sol en Madrid o en la Plaza de Cataluña en Barcelona, o las plataformas ciudadanas con un tema concreto. Son realmente nuevas maneras de entender la política y estaría bien encontrar también una plataforma cultural que exigiera la consideración de la cultura como un derecho. Durante muchos años costó mucho que la educación se entendiera como un derecho. Hoy en día empezamos a entender que la educación es un derecho y, sin embargo, la crisis está acabando con la educación pública, con el valor de la educación pública. La sanidad también está perdiendo. Hay que recuperar también la voluntad, entender que la cultura es un derecho absolutamente indispensable de las personas y considerar, a lo mejor, montar estas plataformas que también entiendan que además de la educación, que la sanidad, también para tener una vida saludable necesitamos la cultura, ¿no? Pero realmente lo que ellos hacen es política, lo que él no hace es política y lo que Teresa hace es política y un encuentro como este es también política, ¿eh? Peço desculpa, não me inscrevi, não falei há pouco, mas o que eu queria dizer tem a ver com o que o Pepe acabou de falar, que tem a ver precisamente com a questão do lugar da arte. Ou seja, todos estes festivais que acontecem não são outra coisa que não a institucionalização da arte. E, portanto, para onde é que fica, ou onde é que os artistas se podem expressar e onde é que podem fazer crítica social, uma vez que todos estes projetos são apoiados, peço desculpa, são apoiados pelo Governo. Disseste institucionalização? Sim. O exemplo dos grafites. Com isso que não há espaço de liberdade para o artista? Não, nada disso. O que eu digo é que
um grafite ou uma forma de expressão artística que começa por ser um ato de crítica e que é anónimo e que acontece fora do mainstream, acaba por, hoje em dia, estar nas paredes dos prédios, e para isso é preciso que haja uma autorização. Não pode fazer crítica social porque... Olha, nós no primeiro ano tivemos um problema com a Câmara Municipal de Ponta Delgada. Eles não queriam autorizar o festival. Disseram que nós não podíamos fazer o Walk and Talk. E nós... Portanto, eu gostava de colocar esta questão do lugar da arte, portanto, e essa questão mais burocrática de como é que vocês... qual é a relação com o poder? Yo creo que estás planteando una paradoja importante. Sí. Es una paradoja que no se da solo con esto. Cuando rehabilitamos un centro de una ciudad, y en Barcelona, la ciudad donde yo nací, han rehabilitado el centro, el barrio del Raval, el barrio que siempre ha sido el barrio de entrada a la ciudad, lleno de inmigración, y han puesto allí el gran museo de arte contemporáneo, la gran universidad, la Facultad de Geografía e Historia. Realmente es una buena rehabilitación a nivel arquitectónico, pero sin embargo ha matado la vida que tenía el barrio. Esto es bonito de decir así. Mi familia vive en este barrio y están contentos de acabar con los prostíbulos, con todo pero realmente el barrio ha perdido su sabor. Lo que estás diciendo tú es lo mismo, o sea, hay que exigir a los poderes públicos el retorno de nuestro dinero, que es el dinero que pagamos con nuestros impuestos, para la cultura. Y cuando esto vuelve, a veces puede institucionalizar y por lo tanto coartar en parte la propia expresión revolucionaria del arte. Pero yo creo que hay que jugar con un cierto equilibrio en este sentido, si no, en poblaciones como Olot, que es perdido en la montaña, o en Évora, nunca se darán expresiones artísticas, porque no hay lo que ellos dicen masa crítica, masa suficiente para esto, ¿no? En las grandes ciudades sí, y se pueden esperar este tipo de reciclajes. Mas isso também acho que é uma coisa que se constrói e que há aqui um processo pedagógico que vai levar muito tempo, no nosso caso, é óbvio isso, e nós estamos cientes, mas que é possível. E para responder só à questão por exemplo, a Câmara Municipal teve uma posição completamente contrária e aí está, eram jogos políticos entre direita e esquerda, que era o que acontecia nos Açores, porque nós temos um governo PS nesse caso e a Câmara Municipal é PSD, e recusaram o Walk and Talk, mas assim de uma forma, só nos disseram vocês não podem fazer isso. A questão é que das duas uma, ou as pessoas têm uma atitude um bocado mais passiva e não se chateiam e não vão atrás, ou então tentas perceber o que é que podes e não podes fazer sem espaço público, que era aquilo que nós queríamos discutir no primeiro ano, que é quase uma dicotomia, porque espaço é uma coisa que é restrita, mas público depois é abrangente e envolve vários públicos, e até que ponto é que é mesmo público, porque depois são concessionados, ou têm planos de pormenor, depois há uma série de coisas que se podem e não se pode fazer. O que nós encontramos foi, no nosso caso, foi um decreto de lei, que é o DL 26 de 2010, que diz que obras de escassa relevância urbanística não carecem de autorizações camarárias. O que é que carece? Carece só a autorização dos proprietários, ou seja, todas as intervenções que nós fazemos têm sempre a autorização dos proprietários. Perguntem-se, não se deixem cair na ignorância, vêm atrás, batalhem, que façam as coisas com vontade. Se vocês fizerem as coisas com vontade, vão sempre encontrar uma solução. É clichê aquilo que eu estou a dizer, mas é verdade. É verdade. Sim, essa questão da institucionalização da arte. Também nós podemos jogar com isso, por exemplo, uma coisa que nós, até porque nós convidamos os artistas, eles participam de uma forma voluntária, ou seja, não estamos a pagar a cachê, não é comissionado. O mínimo que nós podemos garantir, para além das férias criativas, é a liberdade criativa, e nós não interferimos nesse processo.
Nem a Câmara nem o Governo têm esse direito. E quando isso acontecer, nós já temos do nosso lado o apoio do público. Ou seja, a intervenção deles a esse nível depois também terá que ser muito bem pensada. Agora, se nós somos agentes culturais, também temos que ter jogo de cintura e perceber de que forma é que se pode ou não jogar esse jogo. Agora, só aquela outra pergunta da questão dos mega eventos. Nós temos uma relação muito complicada com os mega eventos, porque nos Açores também é essa lógica toda dos mega eventos, com os rallies e com o Red Bull Cliff Diving, que é uma enormidade de dinheiro que é investido num projeto que depois não traz o mínimo de retorno à região. Eu não estou a dizer que tenha que ser investido em nós. Atenção, há uma série de outros projetos que são igualmente ou mais válidos do que o nosso. Agora, eu não posso dizer diretamente a eles que o investimento deles está errado, porque eles fizeram isso, eles cortaram na cultura. Mas isso é óbvio, é isso que eles querem fazer. Eles não querem uma sociedade esclarecida e que pense e que seja crítica e que se questione. Eles não querem isso. Então, nós no primeiro ano, o nosso slogan era para desbroncas povo mudo. E nós queríamos acabar com isso. Era esse o nosso objetivo. Era introduzir essas tais referências a essa conversa. Agora, na relação aquela pergunta dos mega eventos, concordo contigo. Agora a minha questão é que acho que eles podem existir. Por exemplo, mega eventos dentro da área da cultura, acho que eles podem existir, mas se calhar esse investimento tem que ser ao nível da criação artística, não do betão, que é isso que eu sinto que acontece muito em Portugal. Criam-se as infraestruturas, mas depois não há a criação artística, nem a programação cultural ou a curadoria para ocupá-los e para que faça sentido eles existirem. Acontece só a primeira. É muito fácil, e isso nos Açores é o que mais aconteceu nos últimos anos. Construir-se as infraestruturas. E agora a segunda parte. Isto é que é o difícil, que é criar programação cultural. Pronto. Ou seja, dos mega eventos. Mas isso aconteceu de norte a sul do país, deste país, do continente, ou seja, o equipamento de redes, a rede municipal de teatros, a rede nacional de teatros municipais, não tem nenhuma regulação específica e devia ter. Não tem obrigação de ter autonomia financeira e orçamental em relação aos municípios, não tem obrigação de ter uma programação regular, diversificada e programada a uma escala reconhecível, não tem obrigação de ter uma carta de princípios que diga o que é a política cultural deste município ou deste equipamento e não tem, sobretudo, autonomia de programação. Devendo ter, no meu entender e de muita gente mais, ter a obrigação de abrir um concurso de 2 em 2 anos para ter um programador que fosse esse o rosto da execução pública, exatamente do equipamento que é público e que tem que ter um rosto que não pode ser o Sr. Presidente da Câmara, ou o Sr. Secretário de Estado, ou o Sr. Vereador da Cultura, ou outro qualquer. Tem de ter a capacidade de se desligar esse esforço público, que não é dinheiro do município, é dinheiro, como diz o Pepe muito bem, dos cidadãos. E, portanto, ele devia-se corresponder a uma prática responsabilizada. De norte a sul do país são 3 ou 4 casos. Casos de programadores de teatros que tenham sido contratados com base num concurso, se calhar só conhecemos um, que é o do Teatro Municipal de São Luís, em Lisboa. Sim. É o único caso nacional, não é? À escala nacional, estamos a ver o que é que isso significa. E, portanto, há coisas complicadas. Só queria dizer mais uma coisa. No painel anterior, a questão quer dizer, tentarmos que as contradições não façam parte destes processos é um bocadinho complicado. E tentámos também que os processos de reconversão de tendências não aconteçam na cultura, quer dizer, no princípio do século XX, a arte modernista era desatendida pelo público, era chocante, era escandalosa. E ela hoje é o paradigma, não é? Ou é de muitas maneiras o paradigma. Ou no painel da tarde vimos o Roberto falar de um tipo de público e um tipo de práticas que são desacralizadoras e ouvimos depois o Paulo apresentar um conjunto de ícones, de referências que são claramente o cânon de um certo tipo de formas de fazer arte ou de a pensar como arte pública. E de um ao outro vai a distância da contradição, precisamente. Fazem parte ambas do campo que reconhecemos e não há nenhuma, se calhar não há nenhuma vantagem em afastá-las. Elas apenas correspondem precisamente ao modo como as tensões e esses paradoxos fazem parte do modo como os processos artísticos e os outros evoluem. Bom, eu queria concluir. Nós podemos continuar a conversa.
I would like to return this question in this way. I would like to ask you, how come art can be independent? I don't know in which way. It always needs funds. It always needs money. So, if you know examples of really independent art, just tell me, because I don't know. Okay, can I ask you? There's been a lot of use of the word the public, and it's pretty well established that there's no such thing as the public. There's lots of publics, and because there's lots of publics, and we are living in relative democracies, that means that there's going to be disagreement and tensions between those publics. So in all your events, all of you, the whole panel, I'm wondering how you will manage disagreement, disconsensus, upset, tension between different publics who might exist within the places that you work, or are these events all extensions of your personal politics? No caso do Festival de Arquitetura e Paisagem, o dissenso faz parte da estrutura do festival e da sua programação. De facto, corresponde àquela variação de escala entre matéria branca e matéria preta, de que procurei dar conta. Precisamente os desafios são estímulos para uns espectadores e são portas a encerrarem-se para outros. Corresponde a uma ideia, seguramente a uma ideia curatorial e de direção que tem muito de personalizado, sim, mas não corresponde a um gosto pessoal. Corresponde seguramente a... Eu aflorei isso um pouco na minha comunicação, quando procurei dizer que nós sabemos que é uma responsabilidade do programador, que tem que se perguntar se eu levo um espetáculo muito transgressor a uma aldeia de 10 pessoas que nunca viu o santo despido, tenho que me perguntar por que razão estou a fazê-lo. E quando o faço, nesses termos ou em outros mais ponderados, aquilo que verdadeiramente não estou a fazer é tentar, em cada caso, trazer um pouco de transgressão, portanto um pouco de dissensão ao universo de referência que as pessoas têm como história sua. E aquilo que há pouco também chamei complexidade no espaço, ou a diversidade de usos que o espaço convoca, ou a própria, enfim, quando apelei ao conceito de espaço social que o Lefebvre teorizou, aquilo que verdadeiramente também está em jogo com Chantal Mouffe e outros, é precisamente convocar uma ideia de dissensão estruturante numa lógica democrática e não uma ideia de unificação do gosto, de padronização. Precisamente talvez os grandes eventos tenham muito dessa espécie de formatação que dá a ideia de um consenso como estrutura de felicidade. Eu, de facto, no meu festival, creio que precisamente trabalhamos do lado oposto e com prazer nessa direção. Bueno, en nuestro caso empezamos hace 25 años sí con una idea de conflicto, del conflicto como un elemento generador de vida en la propia ciudad, ¿no? La verdad es que estos años no han sido en balde, hemos trabajado y realmente ahora las propuestas tanto de Panorama como ahora de Lluernia han sido propuestas que en cuanto a público han tenido un seguimiento realmente espectacular, ¿no? No sé si esto es muy bueno, yo continúo pensando que una ciudad viva tiene por sí mismo tiene conflicto, y que el conflicto en sí no es más que una expresión del crecimiento del pensamiento y de la manera de entenderse entre la gente. E no nosso caso também é exatamente a mesma coisa. O objetivo do Alquental, que o nome já diz tudo, anda e fala, questiona-te, a questão da continuidade, da evolução. E nós queríamos fazer isso num espaço que estava amorfo e que estava parado e que não se questiona, que parou de se questionar e que consumia os produtos sem essa questão, e era isso que nós queríamos. E mesmo em termos curatoriais, a questão de nós selecionarmos artistas que são muito diferentes uns dos outros, é mesmo para gerar esse conflito entre interesses e do que é que uns e outros gostam, diz Jonathan. Okay, so how can you be a curator
how can you curate and manage something like a program of art and then manage greater public participation? So you talked, in your presentation, you talked about wanting to involve the public more, wanting to engage the public in a debate about culture in that area of where you're working. But when, as a curator, do you let go? When do you stop being the authors of the project? When do you allow the public to take over the event and then you can go and do something else? Isso acontece a partir do momento em que fazes um open call aos artistas. Dessa seleção não é feita por nós, é feita por um júri, é feita pelo próprio público que seleciona os projetos que são integrados na própria dinâmica e na programação do festival. Por exemplo, os Jovens Criadores, que é um projeto que nós temos com as escolas secundárias, mas também por todas as iniciativas que acontecem paralelamente ao festival e que nós não controlamos, que não passa por nós, mas que acontecem porque existe o festival e porque estão lá os artistas, porque se criam relações, discussões. E essas coisas não passam por nós. Por exemplo, no nosso programa, a grande crítica que o público nos faz é nós não conseguimos acompanhar determinadas ações, porque nós não conseguimos definir quando é que elas vão acontecer e em que período, o espaço e o período. Ou seja, é muito espontâneo. Há muita coisa que não passa por nós e que nós não controlamos, e nós gostamos de não ter controle sobre essas coisas. E isso só potencia toda a liberdade criativa. O nosso papel enquanto, eu nem gosto de utilizar muito o nome curador, porque eu pelo menos não me considero assim, na ingenuidade dos nossos 25 anos, mas há um processo curatorial, há sem dúvida um processo de seleção dos artistas, mas concordo com ele, não tem a ver com gosto pessoal de eu gosto mais disso ou gosto mais daquilo, tem a ver o foco na segunda fase do processo curatorial, ou seja, mais do que olhar e pensar nos artistas individualmente, é olhar para eles enquanto grupo e de que forma é que eles se vão influenciar e cruzar ideias. C'est un peu comme un spectacle, il y a un moment. Non, oui, mais c'est. Oui, très vite, pardon. Oui, non, mais très rapidement, d'abord, je vous admire de pouvoir faire un festival en n'ayant pas d'autorisation, pas d'aide de la municipalité. Je voulais juste dire ce que doit faire normalement une municipalité, ce qu'on essaie de faire sans citer un exemple, mais en plus, quand on dit qu'une municipalité même s'oppose à la mise en place d'un projet, c'est quand même difficile. Ce qui me paraît important, c'est ce qu'on essaie de faire d'habitude. Quand il y a un projet sérieux, la moindre des choses, la première des choses, c'est de donner l'autorisation de la mise en place sur l'espace public. Et ce qu'on fait par exemple nous à Lyon, si sur un lieu qui est demandé pour un projet d'animation culturelle et en concurrence avec un projet promotionnel ou commercial, c'est toujours le projet d'animation culturelle qui passe devant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'on peut obtenir, c'est une aide logistique. C'est-à-dire que la ville a des services techniques, peut prêter du matériel, c'est demandé tout le temps, il y a des commissions d'arbitrage, c'est la deuxième aide, le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est l'aide en communication. Tout l'affichage municipal, le website et ainsi de suite, c'est bien. Et la dernière, qui est la plus difficile à obtenir, c'est des subventions, c'est de l'argent. Mais on a souvent essayé, maintenant c'est plus difficile, quand un projet est intéressant, il faut que la collectivité, en tout cas ce qu'on essaie de faire en France, aide fortement au début, la première et la deuxième édition, et après le contrat, c'est de diminuer l'aide publique, parce que le projet doit pouvoir se développer soi-même. Alors, je sais bien que ce que je dis, vous pouvez croire que c'est un espèce de paradigme, mais on a un peu encore la chance en France d'avoir une exception culturelle, où les projets sérieux sont défendus comme ça, et l'aide publique est encore importante. Voilà, je voulais citer cet exemple, et ce qui me révolte un peu, c'est une municipalité sur un projet sérieux qui ne donne même pas l'autorisation de la tenue de la manifestation. Ça, c'est quand même dramatique, quoi. Merci. Nós podemos continuar, o dia não acaba hoje e nós temos ainda uma larga noite e podemos continuar a conviver todos, mas realmente agora temos que concluir, já são há mais pessoas envolvidas no teatro. Queria agradecer a todos, queria agradecer a riqueza desses 2 dias
que nos levaram a questionar muitas coisas e nos levam a nós, enquanto equipe do Entre Margens, a nos colocar e a nos recolocar perante a arte no espaço público queria realmente agradecer a vasta qualidade, tanto dos que estão aqui, como dos que estão aí, como do público que esteve conosco a nos assistir. E pronto, e acho que se calhar agora podemos continuar para as exposições, para o jantar e para continuar o convívio cultural, que é isso também que nos anima e nos faz continuar a trabalhar. Obrigado.